Bem-vindo ao meu portfólio de vídeo narrado. Eu sou Héricles de Lima Freitas, aluno da turma do segundo ano de informática, e eu gostaria de apresentar aqui os conhecimentos que eu absorvi nesse primeiro bimestre da disciplina de Educação Física. O professor que ministrou as aulas foi Alisson Batista, e ele nos deu a liberdade de escolher a forma como nós queríamos fazer esse portfólio. Se queríamos fazer um texto, um vídeo, um slide de fotos e etc. A criatividade ficou por nossa conta. Então eu escolhi fazer um vídeo narrado. Aqui serão apresentadas todas as aulas. Eu vou tentar fazer de uma forma bem simples. Se eu optei já pelo áudio, foi para poder ser mais direto, mais objetivo. Eu pretendo não falar a aula por aula. Eu quero falar tudo de uma vez. Também é possível perceber que eu não vou estar falando de uma forma muito formal. Vou tentar falar de uma forma de fácil compreensão também. Ok. Inicialmente, o professor nos apresentou como seria a disciplina aqui no nosso primeiro bimestre. A gente já tinha passado um período de férias, né? Ele tentou relembrar algumas coisas do ano passado. Também trouxe um questionário para a gente resolver. E nesse questionário tinha algumas perguntas específicas. Tipo, perguntava sobre alguns distúrbios, como anorexia, bulimia, o que a gente entendia por isso. Até então a gente não sabia muito bem nem as diferenças, nem o que era cada um deles. E no decorrer das aulas nós aprendemos. Algumas coisas marcantes nessa primeira aula foram assim. Primeiro, os assuntos que ele botou no quadro eram assuntos bem interessantes, assuntos que já davam logo um ânimo, uma vontade de que viesse logo, né? E eu já fiquei animado. Depois ele passou o questionário, perguntando algumas coisas que eu já conhecia particularmente e outras que eu também não conhecia. E eu respondi. Nossa segunda aula, vamos entrar agora no assunto mesmo, no que foi aprendido. Nossa segunda aula já foi a hora de testar o nosso conhecimento, mostrar o conhecimento que nós tínhamos sido testados anteriormente. Ele trouxe para a gente alguns pontos desses questionários, algumas porcentagens de alguns percentuais sobre palavras utilizadas para responder certas perguntas. Depois disso, ele começou o nosso assunto. A gente falou sobre corpo. Muitas coisas relacionadas ao corpo. Todas as aulas nós mexíamos muito com essa coisa do corpo. Nessa aula a gente viu sobre marcos culturais, históricos, biológicos. Eu aprendi que o nosso corpo, ele não tem apenas marcas biológicas. Também tem as marcas culturais e históricas, que são coisas que a gente absorve convivendo com outras pessoas, convivendo em sociedade. Também aprendi que o corpo não é uma máquina. Depois disso, a gente teve uma dinâmica desenvolvida, que essa também é uma coisa, uma marca do professor Alisson, que eu acho bem interessante. Eu gosto sempre de dar ênfase, dar um destaque nessas dinâmicas dele. A nossa dinâmica era trazer uma foto e colocar essa foto no papel. A gente não sabia o que ia acontecer. Pois bem, depois disso, a gente foi para a sala, para uma sala diferente, e lá nós tínhamos fotos de cada um quando era bem criança. A gente tinha que descobrir quem era quem. E foi aí que tivemos que apelar para o nosso conhecimento da aula e identificar as marcas biológicas das pessoas. Algumas coisas também ajudaram. Por exemplo, o humor de uma pessoa na foto também ajudou a identificar essa pessoa hoje. Confesso que foi bem difícil identificar algumas pessoas, principalmente as que eu não reparo muito, assim, que eu não tenho muito conhecimento, não observo muita fisionomia, mas deu para identificar todo mundo até o fim da aula. As palavras que mais marcaram essa aula para mim foram que, primeiro, que o corpo não é uma máquina, e segundo, que o corpo tem marcas. E essas marcas revelam um pouco ou muito do que nós somos. Aí no decorrer do assunto, nós vimos sobre a aparência.
tivemos aulas sobre aparência e nessas aulas a gente teve a oportunidade de conhecer algumas coisas que nos foram perguntadas no questionário. Algumas palavras como borearte, vigorexia, eu sinceramente não conhecia, mas conheci nas aulas. Essas palavras não são muito comuns. Algumas coisas são distúrbios. A gente aprendeu alguns distúrbios também, como anorexia e bulimia. Aprendeu a diferenciar cada uma delas. Também teve a parte da dinâmica, a elaboração de cartazes, onde nós tínhamos que colocar figuras sobre padrões de beleza. Nessa aula sobre o corpo e aparência, eu aprendi muito sobre essas coisas e as coisas que me marcaram foram esses padrões de beleza são impostos pela sociedade. E o que me marcou foi a forma como eles são impostos, seja pela mídia ou por alguma marca. A marca que eu falo, alguma marca de produto. E na sequência, nós estudamos sobre esteroides e anabolizantes. Aprendi uma coisa que eu não sabia, que eles são utilizados para causar um bem à saúde. Até onde eu conhecia, só fazia mal. Mas eu descobri que algumas pessoas têm déficit de vitaminas. E para repor essas vitaminas, recorrem aos esteroides. Algumas vitaminas específicas podem ser repostas por esse tipo de produto. Também vi e aprendi que para ter um desempenho melhor em alguns esportes, alguns atletas chegam a utilizar esse tipo de coisa, esses anabolizantes. O que me marcou mais nessa aula foi justamente aprender essas diferenças. A partir de agora eu vou falar sobre as outras aulas, mas em um conjunto, pois eu faltei na continuação, na aula que vem logo após essa, e tive uma perda no meu material. Então agora eu vou falar sobre tudo que eu aprendi de uma forma mais junta, especificamente, não especificamente sobre uma aula, mas o que eu aprendi depois disso. Eu aprendi sobre mais coisas sobre corpo, dando um pulo bem grande, que eu acho que esse é bem grande. Eu aprendi muita coisa sobre necessidades especiais. Tivemos uma aula dedicada às necessidades especiais, no qual eu tive que viver alguma deficiência e ver as dificuldades que os deficientes têm. Isso me marcou até então, eu não tinha sido posto no lugar de um deficiente para entender como funcionavam as coisas. Aprendi que o trabalho em equipe nessas horas é uma coisa essencial. Também depois a gente teve uma aula que a gente aprendeu sobre frequência cardíaca. Eu, infelizmente, não pude estar dentro de sala de aula. Porém, foi um aprendizado, para mim, foi um aprendizado muito, muito, mas muito bom mesmo. Irrelevante. Não irrelevante, foi relevante. Por quê? Eu cheguei na aula, eu estava com um problema. Inclusive, eu apresentei ao professor uma espécie de atestado que me deram aqui na escola, no setor médico, indicando que eu estava com uma taquicardia. Taquicardia é uma aceleração dos batimentos cardíacos, é uma anormalidade nos batimentos cardíacos. A minha foi causada por falta de glicose, aliás, por uma baixa taxa de glicose. Quando cheguei na sala, eu não pude assistir a parte teórica, mas na aula prática eu pude dar uma acompanhada. Quando eu cheguei na aula prática, para minha surpresa, iam falar sobre frequência cardíaca. O professor fez a avaliação, fez uns exercícios com os alunos em graus. Ia aumentando gradativamente e os alunos iam tendo que aumentar, depois fazer uma medição e ver quanto estava essa frequência. Eu não fiz o exercício, mas também acompanhei essa frequência. Quando eu cheguei na escola, eu estava com a frequência alta para a média que estava saindo lá na aula da sala. Na sala, alguns alunos fizeram o quê? Depois de todos os exercícios, fizeram a medição e deu uma média de 24 batimentos. Quando cheguei na escola, eu estava com mais de 30, sem fazer exercício nenhum.
Se eu tivesse feito esse exercício, poderia ter tido um problema, né? Mas isso eu aprendi. Aprendi a importância de você não forçar muito o seu coração de uma vez só, aumentar gradativamente. Isso me fez ver a importância do aquecimento antes de praticar um exercício. Bem, essa foi a última aula. Depois disso, nós fomos ao auditório para apresentar o nosso trabalho, que foi um trabalho em vídeo. Meu grupo fez um vídeo. Aliás, todos os grupos fizeram vídeos. E nossos vídeos falavam sobre algum desses assuntos dessas aulas, algum desses temas. E, assim, foram coisas muito boas. Foram verdadeiras obras de arte. E a gente fez essa apresentação com todo o nosso esforço e deu tudo certo. Ah, eu também já ia esquecendo, mas não esqueci, da aula de massagem. Essa aula eu deixei ela para o final, porque foi a aula principal para mim. Foi a aula mais diferente que eu já tive em toda a minha vida na disciplina de educação física. Foi uma inovação para mim ter uma aula que falava sobre massagem, teve a prática de massagem e com um profissional. O professor Alisson mais uma vez inovou na hora que ele trouxe isso, foi a dinâmica dentro da aula, a aula foi a dinâmica, e nós aprendemos a fazer vários tipos de massagem. De todas as aulas, essa foi a aula que mais me marcou. De todos os assuntos, esse foi o assunto que mais me marcou. E de todos os conhecimentos dessa aula, que foi a que mais me marcou, o conhecimento maior que eu aprendi foi que, dando-se uma massagem de uma forma correta, é possível se aliviar tensões, se aliviar dores. Também ela está relacionada à tranquilidade. Nós podemos tranquilizar pessoas apenas com a massagem. E isso foi uma das coisas mais interessantes que eu aprendi. Então, professor, obrigado pela atenção. Esse foi o meu portfólio e espero que o senhor tenha gostado do meu trabalho.